Aleluia. Gênesis capítulo de número 15. Eu quero ler com você 2 versículos para a nossa meditação nesta manhã. Eu quero ler com você o versículo de número 17 e o versículo de número 18. Eu vou procurar não me delongar muito ou me alongar muito. E diz assim a palavra de Deus: e sucedeu que, posto o sol, houve escuridão, e eis um forno de fumaça e uma tocha de fogo que passou por aquelas metades. Naquele mesmo dia, fez o Senhor um concerto, ou uma aliança, um pacto com Abraão, dizendo: a tua semente tenho dado esta terra, desde o rio do Egito até ao grande rio Eufrates. Amém? Que Deus abençoe a porção de sua palavra. Você pode se sentar. Que o Espírito de Deus venha falar contigo nesta manhã. Senhor, fala conosco nesta manhã através da tua palavra. Senhor, anuncia, Pai, a revelação daquilo que está em ti, para que possamos andar, Senhor, no centro da tua vontade perfeita, dentro da tua revelação. Pai, eu te peço que nesta manhã os teus servos, Pai amado, sejam ministrados diretamente pelo Senhor, Pai. Que no nome do Senhor Jesus, meu Deus, haja neste lugar, Pai amado, uma porção de unção dobrada, uma porção de presença e virtude do Espírito no nosso meio. E que o Senhor abra o entendimento, Senhor, não apenas o nosso coração, mas o nosso entendimento, para compreendermos a tua vontade para conosco neste dia. Pois o teu Espírito nos trouxe a este lugar, porque de alguma maneira havia algo muito grande que o Senhor queria compartilhar conosco. Então nós abrimos o nosso coração para recebermos aquilo que o Senhor quer compartilhar conosco. Amém. E graças a Deus. Eu quero falar com você nesta manhã a respeito de promessas e alianças. Eu gostaria de falar com você, e não obstante um dos homens que de uma forma direta influenciou a minha vida e a sua vida com relação a promessas e a alianças, esse homem foi Abraão. A Bíblia diz em Gálatas capítulo 3, que se você creu em Jesus, se você anda com Jesus, você se tornou herdeiro com o pai Abraão. Você se tornou filho de Deus e herdeiro juntamente com o pai Abraão. Então, pela fé, você também se tornou um filho de Abraão. Abraão é um homem que foi um homem que Deus olhou para ele, e Deus o escolheu, e Deus o selecionou no meio de tantos homens que haviam na sua época. Deus olhou para aquele homem e Deus o separou. E a Bíblia diz, amado, que quando Deus olhou para Abraão, Deus viu em Abraão algo que o diferenciava de todos os homens da terra. Deus olhou para aquele homem e Deus viu uma centelha, uma fagulha, uma chama de fé dentro do coração de Abraão. E foi com isso que Deus começou a trabalhar. Porque Deus trabalha com aquilo que Ele encontra dentro do seu coração. Se alguém não tem nada para oferecer para Deus, Deus fica esperando até que se manifeste esse algo que você tenha de especial para Ele. Deus trabalha com pessoas que tenham um diferencial, que apresentem um diferencial no mundo espiritual. Quando Deus falou com Abraão a primeira vez, lá no capítulo 12, 3 capítulos anteriores, Deus diz para Abraão uma palavra apenas. E Abraão, cheio de fé e movido por fé, obedece aquilo que Deus havia lhe dito. Deus disse para ele: sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Deus não deu detalhes para Abraão do que ele iria fazer. Deus não deu o mapa da terra.
Deus deu apenas uma direção. Amém, meu Senhor. Por que Deus fez isso? Porque Deus sabia que havia fé suficiente no coração de Abraão para absorver aquela revelação do Espírito de Deus, daquilo que Deus iria fazer com ele. Aleluia, Senhor. Talvez você entrou aqui nesta manhã e você ainda não descobriu o que Deus irá fazer na sua vida e através da sua vida. Mas eu quero te dizer que se Deus encontrar algo aceso aí dentro de você, por menor que seja, já é o suficiente para Ele começar a trabalhar. Já é o suficiente para Ele começar uma obra. Se Deus olhar para você nesta manhã e Deus encontrar, amado, uma fagulha que seja de fé aí dentro de você, já é o suficiente para Deus trabalhar com você. Amém, Senhor. A Bíblia diz que quando Deus chama Abraão, Abraão imediatamente corresponde ao chamado do Senhor. Ele sai da sua terra e ele se lança num desafio desconhecido. E Deus gosta disso. Deus gosta do homem, da mulher que se lança nele, que confia nele, que não confia na força do seu braço ou na sua habilidade ou no que possui, mas confia no Senhor e se lança nele, ao ponto de arriscar tudo em Deus. Essas são as pessoas que Deus está procurando. Pessoas que arriscam tudo em Deus por causa de uma palavra, por causa de uma direção. É comum no meio dessa palavra recebida nós sentirmos medo. É comum no meio desta palavra recebida nós sentirmos sozinhos, solidão, escuridão. O capítulo que nós lemos fala que Abraão estava com sono e com medo nesse episódio. Ele estava cansado, ele estava com sono e ele estava com medo. O homem que recebeu uma palavra de Deus, o homem que recebeu uma direção do Espírito Santo, que ousou se lançar em Deus, agora está com medo. E agora está em densas trevas. Não sabe que direção tomar, não sabe o que fazer, mas ainda continua lá dentro dele aquela mesma chama. A circunstância não alterou nada na vida de Abraão. Até esse acontecimento, algumas coisas havia acontecido no percurso de Abraão, mas nada mudou lá dentro. Ele continuava o mesmo homem. Ele continuava aquele mesmo Abraão que saiu de Ur dos Caldeus quando Deus lhe deu uma palavra. A circunstância não conseguiu alterar nada na vida de Abraão. Abraão está agora confuso. Abraão agora está com medo. Abraão não tem uma direção clara do que Deus irá fazer com ele. Mas Abraão tem uma certeza. Ele pode estar confuso, ele pode estar com medo, ele pode estar em densas trevas, mas ele tem uma certeza, que o Deus que lhe fez a promessa é o Deus que sustenta a palavra. É o Deus que sustenta a promessa. O interessante é que no capítulo anterior, no capítulo 14, Abraão faz um feito histórico. Havia uma guerra de 5 reis contra 4 reis. E os reis aonde Abraão vivia foram vencidos. E foram saqueados. E foi levado embora mulheres, filhos, inclusive o sobrinho de Abraão, o Ló, que morava em Sodoma. O rei de Sodoma foi vencido, Sodoma foi invadida e foi levado tudo. Abraão estava no campo e quando ouviu dizer, olha, levaram pessoas da tua família, ele disse, na minha família ninguém toca. Aleluia, Senhor. Era um homem que estava disposto a lutar por sua casa. Era um homem que estava disposto a lutar por sua família. Então ele pega 318 homens que trabalhavam para ele. E eles se levantam e eles vão contra esses 4 reis que haviam vencido a batalha. E ele diz, na minha família ninguém toca. Aleluia, Senhor. Porque eu tenho uma promessa da parte de Deus. Que a minha semente, que a minha casa, ela é abençoada.
Então Abraão se levanta, amados, e ele vai atrás desses reis, e diz a Bíblia, ele os vence, porque ele estava cheio de uma fé sobrenatural. Aquilo que 5 reis não conseguiram fazer com exércitos, ele sozinho, com 318 homens, fez. E trouxe de volta a sua família, e resgatou a sua família de volta aos altares do Senhor. Aleluia. Abraão é um homem aprovado em batalhas. E eu quero que você entenda isso nesta manhã. Abraão era um homem que foi provado e aprovado em batalhas. E uma das batalhas mais ferrenhas que ele enfrentou foi justamente essa, quando a sua casa estava para ser separada, quando a sua família estava para ser separada. Ele se levantou e lutou. Ele se levantou e disse, não, eu não aceito, porque a promessa de Deus inclui a minha casa completa. A promessa de Deus inclui a minha família completa. Eu luto pelos meus. Então Abraão foi aprovado em batalha. Lutar por família, filho, é batalha ferrenha. Lutar por família não é uma batalha simples, mas você precisa ser alguém chamado por Deus, escolhido por Deus, cheio de fé, e não abrir mão porque você tem promessa, e a promessa fala para você e para a sua casa. O Senhor Jesus, Ele determina isso, que a promessa é para você e para a tua casa, a promessa é para você e para a tua família. Então que nessa manhã você se levante com ousadia para lutar pela tua casa, para lutar pela tua família, porque quando você fizer isso, Deus vem selar a aliança com você. Enquanto você não fizer isso, não há selo na aliança. Você pode estar vivendo a promessa, mas ainda não está selado numa aliança. Existem muitas pessoas que estão vivendo uma promessa, mas não estão selados em uma aliança. Aprovados em batalhas, querido. É isso que Deus está querendo com a sua vida nesta manhã. Homens que ousaram acreditar em Deus, e não é agora que você vai deixar de acreditar. Homens que serviram ao Senhor, e não é agora que você vai parar de servi-lo, porque o Senhor determinou uma palavra ao teu respeito. Aleluia, meu Deus. Porque o Senhor, quando te chamou daquele lugar aonde você estava, Deus te deu uma palavra dizendo, farei de ti uma grande nação. Ele não é homem nem filho de um homem para que minta, ou para que volte atrás naquilo que ele disse. O Deus que fez a promessa, Ele é fiel para selar a aliança. Diga para o teu irmão, o Deus que faz promessa é o mesmo Deus que sela aliança. O Deus que faz promessa é o Deus que sela aliança. Abraão acabara de ser aprovado numa batalha tremenda, e agora está sendo honrado pelos homens. E de repente Deus diz, eu vou te honrar, Abraão. Você está sendo honrado pelos homens, mas você também vai receber a honra divina. E eu quero profetizar para você nesta manhã, você que tem sido aprovado por homens, você vai também ser aprovado por Deus. Meu Deus, amém, Senhor. Você não vai apenas, amado, ser aprovado num plano terreno, você vai ser aprovado num plano celestial. E o plano celestial, amado, é o que vai selar, é o que vai confirmar tudo aquilo que Deus disse ao teu respeito. Aleluia, Senhor. Quando Deus sela, quando Deus confirma, ninguém mais pode arrancar você da promessa. Aleluia, Senhor. Senhor. Toda promessa selada com uma aliança, ela é para sempre. Amém, meu Deus. Ela é perpétua. Amém, meu Senhor. Amém, maravilhoso. Toda promessa que não é selada com uma aliança, ela pode se perder a qualquer momento. Mas se ela é selada com uma aliança divina, não humana, porque humano é fácil, mas a divina é uma aprovação sobrenatural. A divina é uma aprovação que vem dos céus, que Deus sela, e nada ao que alguém possa fazer pode arrancar de você aquilo que Ele já te entregou. Aleluia, Senhor. E eu quero profetizar para você que o Espírito de Deus venha até você. O que Abraão tinha para que Deus viesse até ele? O penhor de Abraão era a sua fé.
Abraão tinha uma fé, amado, incondicional em Deus. Abraão, amado, se mantinha firme com Deus, mesmo em meio às tribulações, mesmo em meio às dificuldades. Nada movia aquele homem da presença do Senhor. Abraão sabia separar as coisas. Deus não estava enumerado com as coisas que Abraão possuía, e ele possuía muito. Mas Deus não era contado com as coisas que Abraão possuía. Deus era algo excelente. Amém, meu lindo Senhor. Amém, meu Deus para Abraão era algo que estava acima de qualquer coisa, que estava acima de qualquer pessoa, que estava acima de qualquer projeto pessoal. Deus não estava sendo contado no montante das coisas que ele possuía. Havia um relacionamento ao ponto de Deus chamar. A ninguém na Bíblia Deus chamou de amigo, a não ser ao meu amigo Abraão. Aleluia. Abraão se torna amigo de Deus, porque Abraão não servia a Deus por causa das coisas. Abraão servia a Deus por Deus mesmo. E que você nesta manhã esteja interessado em Deus por Deus mesmo. Aleluia. Porque se você servir a Deus por Deus mesmo, Deus vai te dar todas as coisas. Aleluia. Você está entendendo o que eu estou te dizendo nesta manhã? Amém? Se você servir a Deus por Deus mesmo, Deus te dá todas as coisas. Mas se você servir a Deus por causa das coisas, elas não te virão. Elas não te sobrevirão se você servir a Deus por causa das coisas. Mas se você servir a Deus por Deus mesmo, as coisas virão. A Bíblia diz: as bênçãos te seguirão todos os dias da tua vida. Mas se você fizer do Senhor o teu amém, meu Pai. Amém, Senhor. Se você fizer do Senhor aleluia, glorioso, o seu santuário, aleluia, aquele que está acima de tudo e de todos. amém, meu Senhor. Sabe por que eu estou te dizendo isso? Porque quando ele voltou da guerra, o rei de Sodoma queria dar muitos presentes para Abraão. E Abraão disse: eu não quero. E o rei de Sodoma disse: mas por quê? Ele disse: para que você nunca diga, ou que ninguém nunca diga, Abraão foi enriquecido por homens. Porque a minha bênção vem de quem me fez a promessa. Amém, meu grandioso Senhor. Amém, meu grande Senhor. A minha bênção vem de quem me fez a promessa. Você está entendendo o que eu estou te dizendo? Então eu quero chamar você nesta manhã a fazer um pacto com Deus. Eu quero chamar você nesta manhã a fazer uma aliança com Deus. Eu quero chamar você nesta manhã, filho, para viver não apenas em fé, mas em santidade. E é isso que vai fazer a diferença num homem que está consagrando a sua vida, a sua casa, a sua família, que ele não está apenas com fé, mas ele também está vivendo em santidade. Eram estas duas coisas que moviam Abraão: fé e santidade. A Bíblia diz no livro de Hebreus, no livro escrito aos Hebreus, a Bíblia diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus, sem santidade é impossível ver Deus. Você quer agradar e ter um relacionamento, vê-lo como o pai Abraão o fez, você precisa ter fé e viver em santidade. Fé e santidade são estas duas coisas que vai desenvolver, que irão desenvolver um relacionamento com Deus, ao ponto de Deus chamá-lo de amigo. Ao ponto de você, amado, estar dentro do projeto de Deus, sem chances de ser excluído dele. Verdade, meu lindo Senhor. Você só será selado por Deus se esta aliança for confirmada. Verdade, meu lindo Senhor. A Bíblia diz: depois dessas coisas veio a palavra do Senhor a Abraão. Ele disse: Abraão, eu sou o teu escudo, e o teu galardão será grandíssimo. Aleluia, Senhor. Escudo e galardão. Deus vem para Abraão dizer para ele: segurança. Eu sou a tua segurança. Aleluia, meu Cristo. Aleluia, Senhor. E eu sou o Deus que te presenteia. Ainda aos Hebreus, a Bíblia diz que todo aquele que se aproxima de Deus, Hebreus 11, verso 6, diz assim: que todo aquele que se aproxima de Deus precisa de duas coisas:
Primeiro, precisa crer que Ele existe. Segundo, que Ele é um Deus que dá galardão aos homens. Que Ele é um Deus que galardoa os seus servos. Que Ele é um Deus que galardoa aquele que serve, aquele que está nele, aquele que busca a sua presença. Você não está só, você não está desamparado. O Deus que te fez a promessa é o Deus que sustenta a promessa. Deus está interessado em pessoas, amados, que entendam o agir do Espírito. De pessoas que entendam que não vivem apenas por viver, mas que existe um projeto de Deus que envolve a sua vida, que é maior do que você projetou. É possível que demore para isso acontecer. É possível que demore para isso acontecer. É possível que nesse intermeio, escuridão te cerque, trevas te cerquem, e você sinta medo. Foi o que aconteceu com Abraão nesse capítulo 15. A Bíblia diz que Deus convida ele para um relacionamento, e Deus chama ele, querido, para selar esta aliança. E parece até uma contradição, porque o mesmo Deus que chamou para selar a aliança, Ele se demora em vir a Abraão. E Abraão, a Bíblia diz que caiu um sono espiritual em Abraão. Eu não sei quantos aqui, deixa eu te contar um segredo. Eu não sei quantos aqui já foram orar e de repente vem um sono pesado. E você tem que lutar para conseguir orar. E você tem que lutar para romper aquilo. Eu te digo, não desista. Amém, Senhor. Isso é um sono espiritual. Isso aconteceu com Abraão. Quando isso acontece, amado, é que você está sentindo o peso espiritual que está movendo ao seu redor. Todas as vezes que você estiver orando e você sentir esse peso, é porque alguma coisa está movendo no mundo espiritual. É porque alguma coisa está se deslocando no mundo espiritual. As coisas estão se ajustando. O inferno apavorou-se porque com a tua oração alguma coisa moveu. Você está entendendo o que eu estou te dizendo, amém? Porque com a tua oração, com a tua busca, alguma coisa moveu-se no mundo espiritual. E então vem aquele pavor, vem aquele sono, aquele peso. Mas você não está só. Porque Ele disse, eu sou o teu escudo. Eu sou o teu galardão. Aleluia. Eu sou aquele que vai te sustentar no meio dessa batalha. Aleluia, Senhor. Isso aqui, amado, é quase como um processo depressivo. É quase que como uma depressão que vem sobre Abraão. Você entende o que eu estou dizendo? Amém. É quase como uma depressão que vem sobre Abraão. Mas Abraão continua firme no propósito. Mesmo quando ele quase perde o controle daquilo tudo, ele continua firmado em Deus. Aleluia, ele Senhor. continua firmado em Deus. Ele busca se sustentar acordado. Ele busca se sustentar de pé. Porque ele sabe, Deus me chamou para uma aliança. E aquele que me fez a promessa não me abandonará. Aquele que fez a promessa, ele me disse, eu te levarei para uma terra especial. Então ele me levará para este lugar especial que ele disse que me levaria. E normalmente, amado, isso não quer dizer que esteja um lugar geográfico. Às vezes sim, às vezes não. Às vezes pode ser um lugar em Deus, um lugar espiritual. Deus te movendo de uma condição emocional para uma outra condição. Deus te movendo de uma condição espiritual para uma outra condição. Se Ele disse que vai te levar, confia nele. Aleluia, meu Senhor. Confia nele. Confia nele. Não temas. Não tenha medo. Porque o Deus que fez a promessa para você, Ele te garante que vai te levar à promessa. Ele vai te fazer viver a promessa. Não tenha medo. Ainda que pareça que Deus está demorando, ainda que pareça que não vai acontecer, não tenha medo. Hã?
Continue acreditando. Aleluia, meu Continue sendo esse Abraão. Parece que não está nada acontecendo e parece que não vai nada acontecer, mas os olhos de Deus estão postos em você. Deus está observando o teu comportamento em todo o tempo, para poder se revelar a você de uma forma intensa. Deus é um Deus precavido, irmãos. Deus, Ele sonda-me primeiro, Ele esquadrinha-me primeiro, aí Ele me guia para o centro da sua vontade, e ali Ele se revela, e ali Ele se mostra, e aí Ele conta a revelação do segredo que Ele tinha a teu respeito. Com certeza, maravilhoso. Até esse momento, Abraão não sabia exatamente o que Deus ia fazer com ele. Nesse momento, Deus abre os seus segredos. Aleluia, lindo. Talvez nessa manhã, algumas pessoas entraram nesse lugar sem direção, elas não sabem o que vão fazer. Mas se você se agradar, se o Senhor se agradar de ti, você agradar-se nele, Deus pode te contar segredos. Amém, meu Deus, maravilhoso. Aquilo que nós chamamos de unção profética. Unção profética são segredos de Deus. Informações privilegiadas. Amém. Informações que ninguém mais tem, só você. Porque você é amigo dele. Aleluia, meu Senhor. Informações que vão declarar exatamente o propósito. Quinta-feira, aliás, quarta-feira passada, Deus me deu uma palavra sobre destino profético e propósitos eternos. Quando o homem descobre o seu destino profético em Deus, ele descobre o seu propósito eterno. Ele descobre que existe uma parceria entre ele e Deus, que existe ali uma unção sobrenatural, um projeto que é maior do que você, porque o projeto de Deus, filho, é maior do que você. Amém, meu Deus. E se você confiar nele, ele vai fazer esse projeto acontecer. E somente Deus pode fazer isso acontecer. Algumas promessas, elas se tornam tão grandes, mas tão grandes, que é impossível do homem realizar. Mas o Deus grande que fez a promessa grande é o Deus que cumpre. É o Deus que sela com aliança. Quando Deus diz isso a Abraão, a Bíblia diz que Abraão creu no Senhor. Abraão creu no Senhor aqui no verso 6, e isto foi imputado por justiça. Isso, amado, foi trazido sobre a vida de Abraão, como gerando um juízo de Deus a respeito de Abraão. Deus, quando Abraão creu no Senhor de forma incondicional, Deus elaborou algo grandioso para ele. Deus elaborou um juízo a respeito de Abraão. Eu não sei se você entende o que isso quer dizer. Deus elaborar um juízo ao teu respeito. Quando Deus elabora um juízo ao teu respeito, significa que você jamais se moverá desta posição do encontro. Quando Deus, amado, elabora um juízo ao teu respeito, é que Deus está estabelecendo esse momento para sempre. Se torna um momento eterno na sua vida. E você nunca mais, escute o que eu estou te dizendo, nunca mais você será a mesma pessoa. Você nunca mais será o mesmo. Você nunca mais pensará da mesma maneira. Você nunca mais agirá da mesma maneira. Porque agora você está selado em Deus. Porque você creu nele. Ele estabeleceu pela eternidade. Deus olhou para Abraão e estabeleceu pela eternidade aquilo que Deus havia acabado de dizer a ele. Aleluia, meu Cristo maravilhoso. Tanto que eu sou filho de Abraão
pela fé. Amém, meu Senhor. Sabe o que Deus estabeleceu aqui na vida de Abraão? Quando Abraão disse, eu não tenho herdeiro, Deus disse, sai para fora. Vem aqui para fora. Olha para o céu. Conta as estrelas do céu se você puder. Porque assim será a tua descendência. Aleluia, Senhor. Aleluia. E Deus imputou isso por justiça. Por quê? Porque Ele olhou para o infinito e creu. Isso que é fé. Amém, meu Cristo. Ele não limitou Deus. Quantas vezes Deus fala para você o que Ele vai fazer e aí você limita a visão. E aí você diz, segundo a minha capacitação, eu chegarei até tal lugar. Não foi isso que Abraão fez. Abraão olhou para o infinito e disse, Aleluia, meu Cristo lindo, Senhor. é algo que não se pode contar, meu Deus. Eu creio. É algo que não se pode enumerar, meu Pai. Eu creio. Aleluia, Senhor. É algo que eu nem entendo, mas eu creio. É algo que não cabe dentro da minha imaginação, mas eu creio. Aleluia, meu Cristo maravilhoso. Eu não sei se você já parou para dar uma olhada no universo. E tem uma constelação, que tem uma galáxia, que tem, e que tem, e que tem, e que tem. E quanto você mais olha profundo, mais tem, mais profundo. E você olha mais profundo e tem mais profundo. E a NASA envia sonda e tem mais profundo. Foi nisso que Abraão creu. É mais profundo. É mais profundo. E mais profundo. É na imensidão do meu Deus. Porque eu não vou crer segundo a minha dimensão. Eu vou crer segundo a dimensão de Deus. Segundo a imensidão desse Deus, é que eu me lanço. Aleluia. Segundo a imensidão desse Criador do universo, eu me lanço nele. Um homem infinito como eu, creio num Deus infinito como ele. Sabe qual é o resultado? Ele que é infinito, me torna infinito também. Amém, meu grande Deus. Ele que é eterno, me torna eterno também. E aí ele vem selar a aliança. Aleluia. Então Deus disse para Abraão, separa para mim. Separa para mim um sacrifício. Separa para mim um sacrifício. Porque eu sou, Abraão, o Senhor, Jeová, o Deus que te tirou daquela terra, da terra de Ur dos Caldeus, para te levar para um lugar onde eu quero que você esteja. Eu que falei contigo no princípio, sou o mesmo que continuo falando agora. Mesmo quando você está confuso, mesmo quando você não está entendendo o que está acontecendo à tua volta, o Deus que falou no princípio é o mesmo Deus que está falando. Ele vai continuar falando e te conduzindo, falando e te conduzindo. Ele nunca te abandonou, nunca te abandonará. Ele irá te conduzir nesse processo até você chegar aonde Ele quer que você chegue. É muito importante você entender nesta manhã que o que está em jogo aqui é um relacionamento. É muito importante você entender aqui nessa manhã que é o relacionamento com Deus que está em jogo. É por isso que Deus pede sacrifício. Deus diz assim, faz um sacrifício, Abraão. Mata novilhas. Mata uma novilha. Mata uma cabra. Mata um cordeiro. Mata uma pombinha. E mata uma rolinha. Parte-os e apresenta-os diante do meu altar. Porque eu farei contigo uma aliança sacrificial. Deus não faz aliança sem sacrifício. Deus não faz aliança sem sacrifícios. Você tem que estar aliançado com Deus, uma aliança de sacrifício.
Eu sei que é muito difícil, talvez, para você renegar algumas coisas. Give up some things. Sei que é difícil para você também abrir mão de outras. Give up others. Mas é um grande número de elementos Number of elements. expostos no altar que vai ampliar a tua visão a respeito de quem Ele é. Vision about who He is. Então diz a palavra de Deus So the Word of God says que Abraão that Abraham expõe isso diante do altar. exposes this. Isso fala de carne. And he speaks about flesh. Isso fala de expor a carne This speaks about numa aliança exposing the flesh sacrificial. E quando você se expor dessa maneira, Exposed. quando você se expor dessa maneira, então o Senhor virá. He will come. Então o Senhor virá. E como que o Senhor encontra Abraão? Abraham. A Bíblia diz no verso 12: ele expõe aquele sacrifício, aqueles cadáveres diante do Senhor. Então, pondo-se o sol, um profundo sono caiu sobre Abraão, e eis que um grande espanto e grande escuridão caíram sobre ele. Over him. Ele ficou perplexo, atormentado, He was disturbed. sem forças, para entender todo aquele complexo que estava acontecendo ali. The complex things that were happening. O homem que havia sido aprovado em batalhas, agora tem uma complexidade ali, num relacionamento com Deus. His relationship with E God eu quero que você entenda que o relacionamento com Deus tem uma complexidade. is very complex. Tem que haver um envolvimento completo. Involvement that is Você tem que estar envolvido por completo com Ele, completely involved with Him. para que esse So that sacrifício this seja aceito, is- essa aliança seja confirmada e selada. Então disse Abraão, So Abraham says, Deus disse a Abraão: then the Lord said to Abraham, saibas de certo be sure que eu vou te revelar that I will o que vai acontecer what will happen daqui centenas de anos. Se você ler o texto, você vai ver Deus falando para Abraão: eu vou te dar informação give you information privilegiada de centenas de anos que ainda estão por vir. hundreds of years that are still to come. E Deus conta para ele God tudo o que vai tells him acontecer. everything that will happen. E Deus garante: mas você, And He em guarantees vida, that you viverá and o I que eu determinei para você. live what I have determined. E eu quero profetizar para você nesta manhã aqui, ainda em vida, você viverá tudo que Deus determinou para Amém, meu você. Pai. Amém. Mas esse sacrifício precisa estar exposto no altar de Deus. Quando esse sacrifício estiver exposto, então vem o fogo consumidor. Then the fire, consuming fire, will come. Não tem, amado, como você Don't ter uma parceria com Deus sem o Espírito Santo have participar. partnership with God if the Spirit if the O sacrifício representa Jesus. É o Deus Pai, o Deus Filho e o Espírito Santo nesta aliança. Não tem como selar esta aliança sem a Trindade, não tem como. to seal this covenant without O Espírito Santo precisa participar da sua vida e ele precisa ser convidado para participar da sua vida. É o fogo consumidor que vai selar esta aliança nesta manhã na sua vida, em nome de Aleluia, Jesus. Senhor. Amém, meu Santo. A Bíblia diz, amado, que o fogo consumidor começou a passear no meio daquele sacrifício. through the sacrifices. E aquele fogo consumidor começou a aprovar. Aquele homem que é aprovado por homens, agora começa a ser aprovado pelo Espírito Santo. Aleluia, Senhor. Você precisa ser aprovado pelo Espírito Santo. Amém, meu maravilhoso. O grande trunfo desse século, o grande trunfo desse século é a frieza espiritual, que é o trunfo do anticristo, que é a frieza espiritual. Por isso você, querido, tem que oferecer a Deus sacrifícios vivos de verdade. E você tem que desejar que o fogo do Espírito Santo passa e consuma. Aleluia, Senhor. Sim, meu Cristo maravilhoso. Sim, Senhor. Consuma tudo aquilo que você está colocando hoje diante do altar de Deus. E é necessário que você tenha uma grande exposição, carne exposta diante de Deus. Do que você está falando, pastor? Eu estou falando de você mesmo. A sua carne precisa estar exposta hoje diante desse grande Deus. Então um fogo consumidor vai surgir, vai romper sobre você e vai selar esta aliança. Uma aliança
que é unilateral, that uma aliança que é incondicional, uma aliança que Deus fez com Abraão, sem requerer de Abraão coisa alguma, porque Deus já conhecia o coração de Abraão. É uma das únicas alianças na Bíblia que Deus não coloca uma sentença. that he doesn't put a sentence. Olha, se você desobedecer, vai acontecer isso. Deus não fez isso com Abraão. No, he didn't say that. Deus disse assim, é incondicional, It is unconditional. porque você atingiu meu coração. Aleluia, meu grande Deus. Porque você conquistou meu coração. Essa aliança ela se tornou incondicional. So this covenant is Ela unconditional. vai acontecer. It will happen. A aliança, Abraão, eu irei sustentá-la. Você, By me, Abraham. com a tua fé, With conquistou. your faith, you conquered it. E eu irei sustentar I sozinho will esta sustain aliança. alone this covenant. Aleluia, meu grande Deus. Se você está se sentindo sozinho, filho, saiba Alone. que Know Deus é that poderoso God para is sustentar powerful sozinho Certeza, meu esta Pai. aliança. Certeza, Pai Santo. this covenant. Se você não conta com apoios, Are not se você não conta, amados, com coisas are humanas, not counting on human things. você e Deus You and God já são a maioria. are already Amém, meu Deus. Diga para o teu irmão, você e Deus já são a maioria. Você e Deus já são a maioria. Você entende o que eu estou te dizendo, amém? Mas um fogo consumidor Amém, Senhor. precisa passar por aí. Amém, meu Deus. Você precisa buscar o fogo do Espírito Santo. Você precisa, amado, começar a orar um pouco mais, jejuar um pouco mais, ter comunhão com a palavra um pouco mais, para que esse fogo passe pela sua vida e sele a aliança de uma promessa feita há milhares de anos atrás. Amém, meu Deus Santo. Amém, Pai Santo. Aleluia. Preste atenção que eu estou terminando. A promessa já foi feita. A promessa já foi liberada. Ela precisa ser aliançada. Amém, meu Senhor. E ela pode ser aliançada nessa noite. Amém, meu grande Deus. Amém. A promessa foi liberada, mas ela precisa ser aliançada hoje, diante do altar de Deus, Aleluia, meu Cristo. com a presença do Espírito Santo. Aleluia. Que o Espírito de Deus venha sobre a tua vida nesta manhã. Eu profetizo em nome de Jesus. Que você entenda o que eu estou te dizendo nesta manhã, por Deus. Que o Espírito Santo venha sobre você hoje, selando e confirmando. Para isso você precisa expor a sua carne num ato sacrificial diante do altar de Deus. Se exponha hoje e diga: venha sobre mim, Espírito Santo. Ah, sem o Espírito Santo, o Abraão não iria longe. Sem o Espírito Santo ele não avançaria. Assim como você não avançará sem o Espírito Santo. Começa a ser mais espiritual. Começa a espiritualizar as coisas. Se alguém olhasse para Abraão, diria: está ficando louco, coitado de Abraão. Um dia inteiro com essas partes expostas, com essas carnes expostas diante do altar, e Deus nem veio. Mas ao pôr do sol, na virada do dia, e eu quero profetizar na virada desse dia, viu? Porque esse dia é um período espiritual que você está vivendo. Ele tem fim, tá, filho? Esse período espiritual que você está vivendo, ele tem fim, ele vai passar. Esse dia vai terminar. Existem dias nas nossas vidas que eles são longos. Existem dias espirituais que são períodos espirituais que eles são muito longos. Parecem que eles nunca irão chegar ao fim. Dias extensos. Mas eu quero te dizer que esse dia vai terminar. Esse período espiritual que você está vivendo, ele vai terminar. E quando você se encontrar, quando esse dia terminar, e você se encontrar em densas trevas e escuridão, então o Senhor virá. Ele romperá com fogo. Um fogo
fumegante Sempre o poderoso. e uma tocha acesa que vai guiar você pelo caminho na escuridão, In the midst of dark, aprovando você com fogo, Aleluia. com presença de Deus, Aleluia, meu glorioso Senhor. com presença do Espírito Santo. Eu quero dizer a você que você precisa colocar como um alvo particular da sua vida ser cheio do Espírito Santo. Amém, Pai. Amém, Pai. Como alvo particular da sua vida, sentir a presença desse fogo consumidor Aleluia, Senhor. que Senhor, purifica, lindo Pai, que santifica, que me aprova para viver a promessa. so that I can live. Eu quero orar com você mesmo aí no lugar onde você está. Eu quero que você There, encurva I sua just want cabeça. you to bow down your head. Nós estamos indo para os momentos We are finais. finishing up Eu now. quero que você encurva sua cabeça agora. Bow E your você comece a falar com o Espírito Santo. Tudo que você precisa nessa manhã, nada além do Espírito Santo. beyond the Holy Spirit. Talvez você esteja concentrando seus esforços. Ah, se eu tivesse isso, se eu tivesse aquilo, se acontecesse isso ou aquilo. Quando na verdade você só precisa do fogo do Espírito Santo. All you need is the fire of the Holy Spirit. Que você possa dizer ao Espírito Santo nesta manhã: Pai, eu não quero ser I igual. want to be the same. Ei! Espírito Santo, eu quero ser diferente. I want to be different. Espírito Santo, eu quero a tua presença. I want É. your presence. Derrama-te sobre mim, Espírito Santo. Pour your spirit out on me. Derrama graça, derrama unção, Pour out anointing. Pour presença de Deus sobre mim. Senhor, eis-me aqui diante do teu altar, carne exposta. out flesh exposed. Que o fogo flamejante venha. Guia-me, Senhor, nesse período noturno. Guia-me, Senhor, nesse período de escuridão. In this time Quando o pavor e o medo querem assolar-me, o Senhor vem. come. O Senhor vem. O Senhor vem sobre a minha vida. Ele cantará baixo de amanhãs. E queima. E queima. E queima. E me aprova. E sela-me dentro de uma aliança incondicional. Unconditional. Que de qualquer maneira ela acontecerá. Ela se torna perpétua. Ela se torna eterna porque foi o Senhor quem disse. E foi o Senhor quem fez. Senhor, passa por esse lugar nesta manhã, meu Deus, com o fogo do Teu Espírito Santo, quebrando toda a frieza espiritual. Senhor, toda a cauterização de mente. Começa a trabalhar o Espírito de Deus. Fazendo-nos ser amigos do Senhor. Revela segredos do teu coração e acalma o meu coração, Senhor. Revela os teus segredos e acalma o coração da tua noiva. Acalma o coração da tua igreja. Revela os teus segredos. Revela os teus mistérios, ó Pai. Transforma-nos. Transforma-nos pelo teu poder. Transforma-nos pela tua unção. Nós somos teus.